A reforma religiosa, também conhecida como Reforma Protestante, foi um movimento religioso e social que sacudiu a Europa no início do século XVI. Suas raízes profundas e complexas podem ser atribuídas a uma série de causas. Entre elas, nós podemos citar a própria corrupção da Igreja. No século XV e XVI, diversos membros da Igreja eram acusados de corrupção, incluindo a simonia e a venda de indulgências, que na realidade eram perdões de pecados vendidos aos fiéis. Ressentimento político. Alguns governantes e monarcas europeus viam a autoridade papal como uma ameaça à sua própria autoridade e buscavam o controle sobre as igrejas em seus territórios. Avanços na imprensa. A invenção da imprensa de tipos móveis por Johannes Gutenberg possibilitou a disseminação mais rápida das ideias, incluindo as críticas à própria igreja. Teologia de Martinho Lutero. Martinho Lutero, um monge alemão, desenvolveu uma teologia centrada na fé e na graça, questionando a necessidade de intermediários como sacerdotes e a própria autoridade do Papa. Apoio de príncipes e governantes. Alguns governantes, como Frederico da Saxônia, protegeram Lutero, permitindo a disseminação de suas ideias em seus territórios. A própria disseminação das ideias. As ideias de Lutero se espalharam rapidamente graças à imprensa e às traduções da Bíblia para a língua vernácula. Conflitos religiosos. As disputas teológicas levaram a conflitos religiosos como a Guerra dos Camponeses Alemães entre os anos de 1524 a 1525 e a Guerra dos 30 Anos, no ano de 1618 ao ano de 1648. Formação de denominações protestantes. A reforma deu origem a diversas denominações protestantes. Entre as mais importantes nós podemos citar a própria Igreja Luterana, as igrejas calvinistas, as anglicanas e as presbiterianas. A vida de Martinho Lutero e o início da própria reforma. Martinho Lutero nasceu em Eisleben, na Alemanha. Era o ano de 1483, ingressou na Ordem dos Agostinianos e se tornou professor de teologia na Universidade de Wittenberg. Sua busca por respostas espirituais o levou a questionar a doutrina da Igreja Católica, como, por exemplo, a própria venda de indulgências, o que levaria Martinho Lutero a fixar suas 95 teses para um debate público na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517. As teses de Lutero criticavam profundamente a venda das indulgências e elas foram usadas por ele para convidar João Tétzio, que era um grande vendedor de indulgências, para um debate público, o que ele, João Tétzio, não foi. Rapidamente as teses e a própria opinião de Lutero se espalharam, estimulando as pessoas à reflexão. Como não conseguiram mudar Lutero, ele acabou por ser excomungado pela Igreja em 1521, após se recusar a se retratar de suas ideias, como, por exemplo, os seus questionamentos sobre a venda das indulgências. A Reforma Protestante ganhou apoio significativo, com os príncipes alemães e outros líderes adotando suas ideias. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, tornando-a acessível ao público em geral. Algumas das mais importantes consequências da reforma luterana, assim como também das outras reformas, foram as divisões religiosas. A reforma resultou na divisão do cristianismo em várias denominações, cada uma com suas próprias crenças e práticas. O fortalecimento do nacionalismo. A reforma muitas vezes se alinhou com os interesses nacionais, fortalecendo o sentimento nacionalista em muitos países europeus, como por exemplo a própria Alemanha. Desenvolvimento da educação. A ênfase protestante na leitura da Bíblia promoveu a alfabetização em massa e o desenvolvimento da própria educação. Impacto político. A reforma influenciou eventos políticos como a própria Guerra dos 30 Anos entre o ano de 1618 a 1648 e contribuiu para a formação das nações europeias modernas.
tolerância religiosa. A reforma também influenciou as ideias de tolerância religiosa à medida que as guerras religiosas levaram a um reconhecimento da necessidade de coexistência religiosa. A reforma religiosa liderada por Martinho Lutero e seguida por outros reformadores mudou a Europa e o cristianismo de maneira duradoura, deixando um legado que ainda é sentido até os dias de hoje. Se você deseja aprender um pouco mais sobre temas similares que moldaram significativamente o mundo, assista os nossos vídeos já disponíveis no nosso canal e com toda certeza eles vão lhe ajudar profundamente a compreender melhor esses grandes acontecimentos. Valeu, pessoal, e até a próxima!